Queridos, abra sua Bíblia comigo, na carta que João escreveu à igreja, 1 João capítulo 4, versículo 17, vou ler numa versão contemporânea, estou com duas aqui, MVI contemporânea. Diz assim: Deus é amor, e quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo, considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Amém, igreja? Numa tradução normal, só essa parte do 18, a parte B, diz que no amor não há medo. Glória a Deus. Queridos, uma revista publicou uma reportagem sobre um jovem chamado Áureo, em Belém do Pará, um rapaz que se suicidou. Ele estava no alto de um prédio em construção, vacilando, indeciso, se pulava dali ou não. Bom, isso a gente vê todo dia na televisão ou na internet. O diferencial disso tudo aí é que, como ele estava ali pensando em se suicidar, começou a juntar várias pessoas. E aquelas pessoas, ao invés de ajudar aquele jovem, eles começaram a gritar: pula, pula, pula. Aí juntou aquele monte de gente, gritando e falando para ele pular. Sabe o que ele fez? Pulou. Morreu instantaneamente quando bateu lá no chão. Irmãos, esse grito mostra o que está acontecendo nos últimos dias, que o amor de muitos esfriaria. Uma pessoa em sã consciência gritar ou incentivar um jovem a pular para a morte, a pular para se suicidar, isso não é normal. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto isso constantemente, a todo instante. A verdade, queridos, é que só o amor de Deus revelado em Jesus Cristo pode encher o nosso coração. Só o amor de Deus, o amor ágape, o amor que não pede nada em troca, enchendo o nosso coração, pode nos fazer amar as pessoas. Nós em nós mesmos não conseguimos isso. Mas quando conhecemos a Deus, quando recebemos a Jesus no nosso coração, quando somos transformados pela palavra de Deus, não por pastor ou igreja, é a palavra poderosa de Deus que vai mudando, transformando a nossa vida. Aí nós conseguimos e aprendemos a amar o próximo, ou pelo menos amá-lo como amamos a nós mesmos. Então, queridos, nós somos chamados para amar.
Somos chamados para alimentar, ajudar as pessoas. Esse chamado é para mim e é para você, é para todas as pessoas. Mas infelizmente, a cada dia que passa, o amor vai se esfriando do coração das pessoas. Ninguém se interessa por ninguém, é cada um no seu quadrado. É eu e Deus, o resto não interessa. Eu só quero me dar bem. Sabe, queridos? Nós fomos chamados para estender a mão. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Quem conhece? O rapaz foi assaltado, machucaram ele, ficou ali à beira do caminho e passou um monte de gente. Ninguém deu moral. Um samaritano passando ali, ele se compadeceu dele. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. Porque na região de Samaria, quando a Assíria tomou Israel, tomou tudo aquilo ali, eles misturaram os judeus com os assírios. Eles misturaram os judeus com outros povos escravizados. E ali se virou uma mistura de gente. Então os judeus, que não se misturavam, porque eram uma raça eleita, povo separado de Deus, não se davam bem com os samaritanos. Por causa disso. Porque ali em Samaria começou também a adorar vários deuses. E foi exatamente de Samaria que Jezabel governou o povo de Deus, juntamente com Acabe, ou Acaba, porque ele acabou com tudo, devia ser não Acabe, ele é Acabe, né? Acabe, adoração a Deus, Acabe, a busca pelo Senhor, e assim por diante. Somos chamados então, queridos, para estender a mão e para ajudar. Lá em Mateus 25:45, Jesus ensina que quando deixamos de ajudar alguém, quando deixamos de amar alguém, de se compadecer de alguém, nós estamos deixando de amar a Deus, de amar a Jesus, que nos amou de uma maneira tão espetacular, extraordinária, ao ponto de morrer no meu e no seu lugar. No versículo que lemos e que frisamos e que você leu junto comigo, diz que no amor não há medo. Medo da morte, medo de não ser salvo, medo de não ser aceito, e assim por diante. Se tem uma coisa que todo mundo quer, que todos desejam, é amar e ser amado. Não há distinção de pessoas. Nós nascemos para amar e também ser amado. Todo mundo quer isso. Dificilmente alguém chega em alguém e diz que o ama e ele vai dar um coice nele, um pontapé em troca. Ou se alguém demonstra amor dando um presente, um telefonema, uma palavra amiga, dificilmente alguém vai rejeitar isso. Sim ou não, igreja? Por que é que João escreveu nessa carta para a igreja, dizendo que no amor não há medo? É porque pelo prisma humano, pelo olhar humano, do ponto de vista humano, amor e medo andam juntos. Esse é o grande problema. Mas João disse: olha, gente, fica tranquila. Quando vivemos em Deus, quando somos amigos de Deus, quando estamos em dias com Deus, quando estamos buscando a Deus, não há medo. O amor de Deus vai enchendo o nosso coração. Por que é que Deus está trazendo esta palavra, querido? É porque nós estamos nos últimos dias,
Sabemos que a volta de Jesus é breve. E nós não podemos ficar com medo de ser arrebatado, de subir. Porque tem muita gente que tem medo. Eu acho engraçado, a gente vai às vezes no enterro de crente e há um desespero da família. É lógico que fica a dor da perda, mas desespero. A pessoa não é crente. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E quando enfim chegar a minha hora, em que a morte eu enfrentarei, eu sei que eu terei vitória sobre a morte. A morte é a última coisa a ser vencida pelo crente. Mas ele vence, porque se Jesus venceu e ressuscitou, nós também venceremos e vamos ressuscitar, aleluia. Então se Deus é amor, estamos com Deus, temos convicção plena disso, por que temer? Sabe, queridos? Então, do ponto de vista do ser humano, amor e medo andam juntos. Aí João diz, olha, no amor, no verdadeiro amor, não há medo. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós temos um inimigo sagaz, terrível, malandro, mala, sem alça, que está sempre bochichando coisas no nosso ouvido. Esse é um dos problemas. Mas vamos lá. Se amor e medo andam juntos, a gente começa, ou o diabo começa a bochichar no nosso ouvido. Mas e se eu decepcionar a quem amo? E se eu deixar de ser amado? Irmão, você não conhece Bíblia? Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu todavia, diz o Senhor, jamais te abandonarei. Isso é uma declaração de amor de Deus. Deus te ama com amor eterno, por isso Ele te atraiu a Ele mesmo. Muitas vezes ficamos com medo de algumas coisas, querido. E se eu deixar de ser amado? Irmãos, eu já assisti centenas de filmes de amor. Tem muitos deles que terminam no vazio. Sim ou não? Muitos não é aquele amor perfeito. Muitos não é aquele felizes para sempre. Agora, com Deus a história é diferente. Vamos terminar a nossa história com Deus, a nossa história de amor com Deus, manifestada em Cristo na cruz do Calvário, com um final feliz. Todos nós seremos arrebatados, aleluia. Vamos estar com Cristo um dia, todos juntos. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o amado da nossa alma, a não ser que não seja. Mas eu não canso de repetir isso para Deus e para mim mesmo. Senhor, Tu és o amado da minha alma. Senhor, só em Ti há refrigério, há descanso, há alegria. O Seu amor não cessa, o Seu amor é incomparável. Irmãos, repita isso para você todos os dias, porque o diabo vem jogando caraminhola na cabeça dos irmãos, dizendo que você não presta, você não é amado, você não é amada, você não pode, você não consegue, isso é coisa do cão. Deus te ama antes mesmo de você nascer, antes de ser formado no ventre da sua mãe. Deus já te conhecia, te amava, se importava contigo e jamais vai te abandonar.
Irmãos, Deus não nos ama assim. Não lemos nos versículos anteriores, mas do 7 até o 16 está falando que Deus é amor. Ele é o próprio amor. Irmãos, foi Deus que tomou a iniciativa de amar o homem. Desde lá do Éden, quando o homem mancou com Deus, quando o homem desviou do propósito de Deus, Deus demonstrou o seu amor matando um cordeiro, vestindo. E desde lá do Éden, quando o homem caiu, o medo tomou conta do coração do homem. Adão, cadê você? Eva! Todos os dois escondidos atrás da moita, pelado com a mão no bolso. Adão, cadê você? Tá na hora da gente bater um papo, trocar umas ideias massa. Ah, Senhor, a mulher que tu me deste, já mandou para cima. Ele era totalmente inocente. Foi a mulher. Adão, sai da moita, ninguém esconde de Deus. Adão, mesmo que você pecou, eu não vou deixar de te amar. Eu vou dar um jeitinho nisso aí, Adão. Matou o cordeiro, simbolizava Jesus, tirou a sua pele, fez roupas e cobriu Adão, cobriu Eva. Amém? Então Adão não precisa medo. Queridos, amor e Deus sempre andaram juntos, porque Deus é amor. Irmãos, o fundamento do nosso relacionamento com Deus é o amor. É o amor ágape, o amor que não pede nada em troca. Deus te ama como você é. Foi Ele que te formou, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Amém, queridos? Agora, o grande problema nosso é que o nosso padrão de amor considera o medo. Por isso João escreveu essas simples palavras, mas tremendamente significativas para nós, que diz que no amor não há medo. Mas no nosso padrão a gente sempre está considerando o medo, infelizmente. E se eu pecar? Igualzinho a Adão. E se eu pecar? Deus vai deixar de me amar? Muitas vezes essas dúvidas, irmãos, são bochecha. É o diabo soprando. E se Deus decepcionar comigo? Ou eu me decepcionar com Deus? E se Deus encher-se de mim? Cansar de mim? Deus nunca cansa de você. Por mais enjoada que você seja, pode ficar tranquilo, Ele nunca cansa de nós. Irmão, sou testemunha viva disso. Imagina se Deus tivesse cansado do Rosemir. Misericórdia. É verdade, irmãos. E se Deus me abandonar? Eu falei para vocês, se o seu pai e a sua mãe te abandonar, Deus jamais te abandonará. Por que a palavra de Deus diz isso? É porque o amor de mãe, de pai, são verdadeiros. A gente só quer o melhor para os filhos. O grande problema é que muitas vezes nós demonstramos esse amor, tomando cuidado, disciplinando, e a pessoa não entende. Irmãos, tem várias maneiras de expressar amor.
Muitas vezes Deus nos corrige, ou Deus permite alguma situação para nos corrigir. Sabe por quê? É porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, você podia fazer o que quisesse, quebrar a cara onde quisesse, dar uma mancada que quisesse. Acontece que Deus te ama tanto que Ele está guiando você, direcionando você, cuidando de você, acampando os seus anjos ao seu redor. Deus se importa contigo muito mais do que você imagina. Ele quer preservar a sua alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Aí vem a dúvida: e se Deus não me abençoar? A palavra do Senhor diz que a mão do Senhor não está encolhida, pelo contrário, a mão do Senhor está estendida para te abençoar. Deus te trouxe aqui, querido, nesta noite para te dizer que Ele vai te abençoar de uma maneira extraordinária. O alvo de Deus, o propósito de Deus na sua vida é que você prospere, é que você avance, é que você conquiste, é que você não tenha medo do futuro, mas fique tranquilo, apesar dos pesares, apesar de guerras, rumores de guerras, terremoto, inundação, tremores de terra, vulcão soprando brasa para todo lado, no mundo todo. Apesar de estarmos no final de todas as coisas, Deus cuida de você, Deus cuida da igreja, Deus cuida de nós. Ele nos sustenta com a sua mão poderosa, Ele guia os nossos pés, Ele aplana o caminho para que você ande. Ele está contigo e não abre mão, Ele não abre mão de você. Você é amada de Deus, precioso aos olhos do Senhor. Deus te trouxe aqui para te dizer que hoje é um dia especial na sua vida. Ele vai encher o seu coração, Ele já encheu com a sua presença, com o seu amor, com a sua graça. Apenas glorifique ao Senhor, apenas creia no amor de Deus nesta noite. Toda dúvida, queridos, soprada na nossa mente, é medo, é fobia, é por causa do pecado, lá do Éden, que foi passando de geração para geração. E o diabo é especialista em ficar atazanando a nossa vida, soprando coisas ruins na nossa vida. Deus nos faz vencedor. Lá em Apocalipse Ele diz: olha, o que vencer tem um prêmio. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você será coroado com a vida eterna, uma vida que não cessa, que não acaba mais. Mesmo que neste mundo tenhamos tribulações, angústias, problemas, saiba de uma coisa: a vida eterna já está garantida. Deus vai te dar a coroa da vida. É a vida que não cessa, é a vida para sempre. Irmãos, tem prêmio melhor do que isso? Porque tudo passa, mas a vida eterna jamais passará. Ela é eterna, é como Deus, é para sempre. Então muitas vezes pensamos: e se Deus não me abençoar? A bênção do Senhor é estendida a todos quanto buscam, a todos aqueles que buscam o Senhor. O amor de Deus não muda jamais. Quem pode dizer graças a Deus por isso? Sabe, queridos, é bom saber que temos um Pai que nos ama. É bom saber que temos um Deus maravilhoso, que cuida de nós. O grande problema é, ficamos com medo, e aqui João está dizendo: olha, no amor não há medo. Ficamos com medo por causa da referência que temos de pai, de mãe, de pessoas, de pastores, de líderes, que decepcionam as pessoas.
de estruturas, de igrejas que decepcionam as pessoas. Espelhe-se em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Só Ele te garante a vida eterna. Só Ele não muda. Só o seu amor não cessa. O amor humano está em conta, em jogo também o medo. O amor humano anda junto com o medo. Muitas vezes temos medo de sermos abandonados. Deus nunca te abandona. Muitas vezes temos medo de ficar doentes, de envelhecer e ficar dependente das pessoas. Não tenha medo, Deus cuida de você até o último instante da sua vida. Sabe, queridos, Deus nos quer para si por amor. Deus não quer você com medo. Eu vou para a igreja, porque senão eu posso perder a minha salvação. Deus não vai coagir ninguém a nada. Você tem de estar aqui, você tem que buscar a Deus porque você o ama. Não por religião, não por imposição de pastor, de líder ou de alguém, de pai e mãe. Você tem que aprender a amar a Deus, porque Ele te ama antes de você nascer. Ele conhece a sua vida. Ele te conhece muito melhor do que você mesma, muito melhor do que você mesmo. Deus não vai coagir ninguém, forçar a barra com ninguém. Conhecereis a verdade vos... Somos livres em Cristo Jesus. A verdade é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a verdade, a única verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a vida. Ele é a verdade também. E Ele disse mais: ninguém vem ao Pai senão só Ele pode nos salvar. Só Ele é a verdade. Não é igreja, não é pastor, não é religião. Deus não vai coagir ninguém. O primeiro passo de uma vida próspera, abençoada, é responder ao grande amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Quando entendemos que Deus nos ama, e quando nós entendemos que não fomos nós que escolhemos a Deus, Jesus disse: olha, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que escolheram a Deus, antes Deus os escolheu. Deus os amou primeiro. Se amamos a Deus, querido, se aprendemos a amar a Deus, é porque Deus nos amou primeiro. Você já pensou, você já imaginou alguma vez que Deus te amava lá no mundão? Quando você estava na gandaia, na bagunça, fazendo coisas erradas, se embriagando, se prostituindo, mentindo, roubando. Deus te amava do mesmo jeito. Ele não muda. O seu amor continua o mesmo por você hoje e vai continuar amanhã, depois de amanhã e depois até a volta de Jesus. Mas muitas vezes ficamos temerosos. Isso não dá o direito de ninguém pecar, errar. Mas saiba de uma coisa: se alguém pecar, Deus te ama tanto que você pode se arrepender de seus pecados e voltar-se para Deus. Sabe o que Ele vai fazer? É como o filho pródigo que voltou. Ele é o seu pai, Ele vai te abraçar, Ele vai colocar um anel no seu dedo, Ele vai colocar sandálias nos seus pés, independente do seu passado, daquilo que você fez ou deixou de fazer, independente dos seus erros e acertos, Ele vai te receber de braços abertos. Ele está aqui nesta noite para te dizer isso, que Ele te recebe de braços abertos. Ele te ama tanto que te trouxe aqui nesta noite, para que você entenda claramente que no amor não há medo. Em Deus não há medo. Deus é amor, Ele é o próprio amor, a essência do amor. E Ele te ama tanto que te trouxe aqui
para encher o seu coração de amor por Ele. Ele nos trouxe aqui nesta noite, queridos, para que possamos sair daqui cheios do amor de Deus. Para que saiamos daqui, queridos, amando o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo não é só o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. O seu próximo é aquele que está longe, é aquele que está perdido, é aquele que precisa de ajuda, de uma palavra de ânimo, é aquele que precisa de R$100 seu, que você vai gastar com X salada. Sabia disso? O nosso próximo é aquele que precisa de um abraço, é aquele que precisa de você orar e interceder por ele. Ele é o nosso próximo, mesmo que você não o conheça. A causa dele é a sua causa, é quando você ama de fato e de verdade, quando Deus que é amor está no seu coração, não importa a pessoa, não importa a cor, gênero, você o ama porque Deus o ama, porque Deus está no seu coração, e Deus é amor, então você ama também. Está disposto a se entregar, a orar, a interceder, a jejuar, a clamar pela pessoa, até que as cadeias caiam por terra, que as maldições sejam tiradas, até que aquela pessoa também seja cheia do amor de Deus. Jesus disse, olha, quando deixamos de fazer alguma coisa por alguém, estamos deixando de fazer a Deus. Muitos querem fazer a obra de Deus, a oportunidade está em todo lugar, você pode ajudar as pessoas. Quando ajudamos alguém, quando damos um copo de água para alguém, quando damos uma palavra de incentivo, um abraço em alguém, pode ter certeza de uma coisa, Deus está fazendo isso através de você. E quando deixamos de fazer isso para alguém, estamos deixando de fazer para Deus, que te amou tanto, que te tirou das trevas para a sua luz, que te lavou, que te remiu, que te comprou, e o preço foi o sangue do Cordeiro. Quero chamar o Marcelo Augusto aqui, só o teclado. Nós vamos cantar uma canção, querido, mas eu gostaria que você refletisse bem na letra. Assentados, como nós estamos. Depois, se precisar, a gente fica de pé. Mas eu gostaria que você declarasse o seu amor a Deus. Você dissesse a Ele através dessa canção. Que não cantasse só com a sua boca, mas cantasse com o seu coração. Deus falou uma coisa para Israel que eu nunca me esqueci: esse povo me louva só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo não me ama. Irmão, não adianta cantar lindas canções se você não amar de fato e de verdade a Deus, um Pai tão tremendo, alguém tão maravilhoso, aquele que te supre, aquele que cuida de você, aquele que te resgatou das trevas para a sua luz. Você já pensou nisso? Quando canta essa canção ou qualquer outra? Então, queridos, hoje é um dia especial. Você pode dizer isso para Deus e depois continuar dizendo isso para Deus e repetir para Ele e repetir para Deus e para você mesmo, porque no amor não há medo. Não tenha medo de chegar diante de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Senhor dos céus e da terra. Mas apesar de toda a sua glória, Ele te ama, Ele se importa contigo. Ele te recebe de braços abertos. Ele te quer de volta. E depois, queridos, enquanto cantamos, se tem alguém que quer receber a Jesus no seu coração, você vai levantar a sua mão onde você estiver, algum irmão vai orar com você. Se tiver alguém que quer reconciliar com Deus, estava longe do Senhor, mas tomou a decisão nessa hora
ouvindo a palavra de Deus, de retornar para os braços do Pai, para a casa do Pai, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. Nós vamos te receber como Deus nos recebe, como o Pai recebeu o Filho que estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Te amamos, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é, e vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se tem alguém para Jesus, levante sua mão, vem aqui à frente. Ou se você quer reconciliar com o Senhor, pode fazer isso agora. Vamos cantar essa canção de pé, queridos. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom.
da bondade de Deus. Declare mais uma vez. És fiel em todo. Ele não muda. Em todo tempo tu és tão bom. Seu amor não Todo cessa. fôlego eu cantarei da bondade Tem de alguém para Deus. Jesus nessa noite? Vem aqui na frente. Nós queremos te abraçar, te receber. O Senhor te ama de uma maneira tão exclusiva, tão tremenda, que Ele te trouxe aqui nessa noite. Tem alguém que quer reconciliar com Deus? Vem aqui na frente. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu gostaria que você declarasse que você ama a Deus com todo o seu coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Como é bom saber disso. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei